Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Vira para a Direita, podcast do PL. Nós vamos estar discutindo aí as eleições de 2024. Eu estou aqui, ao lado de pessoas muito ilustres e eu pediria a cada um deles que se apresentasse àqueles que estão nos vendo. Bom, para mim um prazer estar aqui novamente no podcast do PL, Vira para a Direita, cumprimentar o Newton Tristão, cientista político, grande professor, grande pesquisador, professor Clóvis Volpi, um dos melhores e maiores prefeitos lá da região do ABC paulista, e o grande Francisco Rossi, que está aqui do meu lado, me dá a honra de pegar um pouquinho dessa boa energia desse também grande gestor público, uma grande trajetória à frente do executivo na região metropolitana, na cidade de Osasco. Não é, prefeito? Estivemos lá, já 2 vezes prefeito, 3 vezes deputado federal, fui secretário de Estado. Eu sou uma porção de coisas aí, Mas estamos aqui com pessoas que eu tenho certeza, o Volpi, tem uma experiência enorme, em executivo municipal e outras. Tem muita experiência no campo político e tem muita experiência para passar para todos nós que estamos aqui participando desse podcast. Olá a todos, novamente é um grande prazer estar participando desse podcast, com presenças como o Francisco Rossi, que faz parte da história. Eu acho que estudar a história de São Paulo necessariamente passa por estudar a vida de Francisco Rossi, a participação de Francisco Rossi na política tanto estadual quanto nacional. O grande marqueteiro político Fernando Vieira, amigo de longa data. E professor Clóvis Volpi, que eu conheci em 1995, quando a empresa ainda estava engatinhando. E posso dizer o seguinte: quase tudo que eu aprendi de política na minha vida foi graças ao Clóvis, Uma jornada e tanto, Nesse período, eu troquei de mulheres várias vezes, Eu não ser machista, mas troquei de companheira algumas vezes, mas continuei com o professor Clóvis Volpi. Faz tempo, hein? Faz tempo, um casamento que perdura, um grande prazer sempre estar acompanhado de uma figura que teve uma importância significativa na minha vida, como você foi, Clóvis. Um grande prazer estar aqui. Bem, eu acho que hoje aqui nós vamos aprender muito aqui com o Chico Rossi. Eu me lembro muito bem, viu, Fernando, que eu até cheguei a entregar aí santinho dele na época que tinha as cédulas, que a gente fazia isso. Ele fazia campanha aqui pelo estado todo e Mauá não era diferente, ele tinha lá uma receptividade muito grande em Mauá e nós fazíamos parte lá do grupo que à época também trabalhava um pouquinho para os nobres políticos e o Chico era uma dessas pessoas. Fernando, é um prazer muito grande estar aqui com você. Acho que já estivemos em lados diferentes disputando a eleição, mas é um prazer muito grande. O Newton aqui fez esse elogio, mas eu confesso, Chico, que eu tenho que aprender mesmo, porque eu leio os artigos que ele me manda todos os dias, E me baseio em alguns artigos dele para poder direcionar algumas ações que a gente faz politicamente. Eu espero que nesse podcast aqui, o Vira para a Direita, a gente possa contemplar as pessoas não só ligadas ao PL, mas também ligadas às atividades políticas do momento aí, e a gente possa contribuir e colaborar. Pelo nosso cabelo branco, isso não quer dizer que a gente não tenha coisas para assimilar, para aprender, Então eu acho que eu vou aprender muito hoje aqui com esses ilustres colegas aqui de podcast, O Newton, o Clóvis, que é você, o Fernando Vieira. Eu estou muito feliz de estar participando desse podcast. Você lembrou bem, você sabe que eu ganhei a eleição para governador lá em 94. Eu lembro disso, claro. Aliás, ganhei em todos os municípios, perdi na capital, pro o Covas, o inesquecível Covas, que foi um grande governador, E foi uma eleição que assim foi disputadíssima, Eu fui para o segundo turno naquela ocasião e eu acho que se eu tivesse mais uns dias de campanha daria até para chegar lá. Mas era um partido pequeno, em São Paulo, PDT, e o líder do PDT não era muito querido aqui em São Paulo. Então eu tinha algumas arestas para parar e para superar
Mas foi bom. Eu acho que quando a gente faz as coisas com amor, né? Acreditando naquilo que a gente está falando, né? E a gente conseguiu passar e eu tive quase 7 milhões, né? No segundo turno, eu tive 44% dos votos. Eu dou graças a Deus por ter participado daquela eleição, foi muito bom. Velhos tempos, né? A gente tem muita história para contar, mas eu acho que a juventude agora ela vem se aprimorando, essa questão da inteligência artificial, os novos conceitos sociais, haverá sempre mudanças, mas há hoje muita mudança no conceito e na ideologia e formação política. O Newton é um expert nisso, em fazer essas análises aí, né, Newton? O que é que está acontecendo com o eleitorado dessa vez, né? Então, eu acho que esse é um grande debate que vai nortear aqui a nossa mesa, né? Levando em consideração que nós entramos, as redes sociais, elas cada vez ganham mais espaços, né? Nas campanhas, uma vez que a gente percebeu nessa última eleição, os candidatos com as maiores votações foram aqueles que investiram em tráfego pago e não em lideranças físicas, né? E isso daí ganhou. Ou seja, porque antigamente é o seguinte, o que é a liderança? Liderança é aquela pessoa que você pega para carregar seu nome, que fica na cidade e vai em alguns eventos e divulga o nome do postulante, só que essa pessoa ela tinha algumas limitações. Com o tráfego pago, e o Fernando sabe muito melhor que eu, você fala com milhares de pessoas, né? Você atinge muito mais gente e você constrói relacionamentos muito mais, entre aspas, efetivos do que essas lideranças, as lideranças físicas que têm uma dificuldade. Tanto que a questão do formador de opinião digital, né? Como chama mesmo? O influencer, né? Ele agora é a figura da vez, você associar influencers à sua campanha. Então, 2024, me parece que é a primeira eleição onde nós vamos testar a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial, ela já está... quem quiser ter acesso, né, a aplicativos que produzem esse tipo de ferramenta já está disponível. E como ela vai impactar? Tanto que já tem um debate sobre se isso é um perigo ou não para a democracia. Né? Se isso é um perigo ou não para a democracia. Mas, de qualquer forma, o que eu acho que norteou a última discussão que nós tivemos anteriormente foi o seguinte: os aspectos ideológicos que nortearam a campanha de 22, eles continuarão sendo válidos para a campanha de 24? Essa é a grande questão. Né? Ou a campanha de 24 ela vai assumir uma nova dinâmica baseada em outros princípios, ou a retomada de princípios que não fizeram parte dessa campanha de 22. O que você acha, Clóvis? Olha, com todo respeito, eu tenho feito algumas andanças pela minha região, mas principalmente hoje por Mauá. O que eu acho, Nilton, é que, não sei se todos concordariam aqui comigo, mas eu preciso explicitar isso. Eu acho que nós vamos ter ainda, nesta eleição, uma grande discussão sobre a questão da direita e da esquerda. Embora muitos aí, a gente conversava aqui em off, não sabe ainda muito bem o que é direita e o que é esquerda. Mas os princípios, né, a gente costuma dizer o seguinte: que o Bolsonaro tirou do armário essa questão das pessoas que são de direita, ou seja, eles estavam no PSDB, estavam no PMDB, estavam nos vários partidos, só que agora concentraram um pouco. E onde está essa categoria de eleitor? Nós temos descoberto que são os comerciantes, são pessoas que estão hoje com o pensamento voltado do centro para a direita, não é? São os evangélicos que estão dentro também da camada do centro para a direita, um percentual muito grande. Os micros e pequenos empresários na área industrial estão do centro e para a direita, onde eles têm um melhor conhecimento da questão política que está se desenvolvendo no país, que se desenvolveu, expectativa de futuro. Então, na de 2024 ainda, Nilton, eu entendo que nós vamos ter essa questão aqui da discussão da direita e da esquerda. Eu
Eu tenho convicção disso e a gente está trabalhando em cima disso também, não é? Evidentemente, as candidaturas que se colocarão lá vão estar, né, ligados a esse tema, mesmo os adversários, mesmo aqueles que não têm formação ainda de direita e esquerda, serão assediados com esse pensamento. Então, eu tenho essa visão. A questão da inteligência artificial, eu tenho muito receio do uso desse instrumento. E há, inclusive, países que já estão com leis que estão restringindo a veiculação, né, do uso da inteligência artificial, inclusive no desenvolvimento dessa tecnologia avançada dela, porque, de fato, poderá nos levar ao caos, não só a política, mas também a outras questões. Eu tenho esse pensamento, esse entendimento da política de 2024, estamos atuando em cima desse princípio, mas não sei se isso acontece também em todas as cidades ou por regiões diferentes. Eu acredito que são duas... nós vamos ter duas situações. Essa discussão, eu concordo plenamente com você, vai acontecer sim, direita e esquerda. A polarização já está acontecendo. Gente que anda muito, você lá em Mauá, eu em Osasco, região, a gente vê essa polarização direita e esquerda. E os temas nacionais, eles vão ser trazidos à tona, principalmente nas grandes cidades, que tem rádio, que tem televisão. As pequenas cidades, os temas vão ser mais locais. Então vai haver uma diferença. Nós temos uma experiência interessante, né, Clóvis? A gente é de um tempo que a gente fazia campanha e as pessoas acreditavam naquilo que a gente estava falando, nas nossas ideias, e essas pessoas aderiam a cada um de nós, né, acreditando naquilo que a gente estava preconizando, que a gente estava falando e prometendo, por que não? E as pessoas vinham como voluntárias. Não havia aquela necessidade de você ter um grande investimento financeiro. A coisa foi piorando. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo vai ser um contraponto ao peso do dinheiro nas campanhas políticas, que foi muito grande nas últimas eleições, e agora com a rede social, eu acho que isso vai se contrapor um pouco ao poder econômico, sabe? Então não vai haver necessidade de grandes gastos. Aquele que tiver propostas, eles vão ter oportunidade de chegar através de programas como esse, podcast, de jornais e outras mídias, né? E eu acho que vai amenizar essa situação do peso do poder econômico, do dinheiro na campanha política. Eu acho que são duas situações, concordo com você. Esse tema nacional, os temas nacionais, principalmente a polarização esquerda-direita, o Bolsonaro tem esse mérito, ele deu voz à direita. Eu mesmo me descobri como sendo de direita porque você ficava num espaço nebuloso, você não sabia que não dá para concordar com aquilo que a esquerda prega, que é aquilo que a esquerda preconiza, né? Então, o Bolsonaro não só deu voz à direita, como vai ter um peso enorme na próxima eleição. A presença do Bolsonaro e o plus, né? A Michele, a esposa do Bolsonaro, vai ter esse poder e essa força de decidir até eleições nas grandes cidades. Eu penso assim. Fernando, você como especialista nessa área, como você acha, qual será o papel da inteligência artificial em 2024? Legal. Eu vou fazer aqui só um histórico para a gente lembrar um pouquinho. Mais ou menos em 2008, quando eu deixei de ser jornalista e fui para o marketing político, a gente tinha a rede social praticamente nos seus primeiros passos no Brasil. E a principal plataforma era o Orkut, já o falecido Orkut. Então nós tínhamos o princípio da rede social, que em 2010, na eleição presidencial, ainda o Orkut era o mais forte, tanto que, olha que coisa curiosa, tinha compra e venda de comunidade no Orkut. Então o pessoal criava uma comunidade, eu odeio acordar cedo, juntava 300 mil pessoas, aí vendia para o candidato,
no dia seguinte trocava o nome. Eu apoio fulano de tal. Então, eu me lembro disso. Então, essa foi a circunstância que aconteceu, inclusive campanha presidencial de 2010, que eu tive a oportunidade de participar no segundo turno na equipe lá da campanha do José Serra. Em 2012 já começou a inverter a curva de tendência com a chegada do Facebook. E o Facebook ele foi se desenvolvendo mais nas cidades que tinham maior nível socioeconômico e cultural, e o Orkut ainda era mais forte, onde tinha mais baixa renda. Ok, isso avançou. Então a gente estava falando simplesmente da possibilidade de produzir conteúdo e ter interação com as pessoas. Qual foi o passo seguinte? Foi o início do patrocínio. E aí que você bem colocou. Eu lembro que a gente fazia as palestras, dava formação e o pessoal sempre questionava: Fernando, essa vai ser eleição da rede social? Essa vai ser eleição da rede social? E a gente sempre ficava falando, acredito que essa vai ter mais importância. Hoje ninguém mais duvida, a eleição inclusive do Bolsonaro de 2018, ninguém tem dúvida do papel que desempenhou a rede social do Bolsonaro, que era extremamente forte. Mas aqui, só para fazer então esse raciocínio, para concluir da rede social e partir para a inteligência artificial, é importante que se diga que aquele jeito que a gente fazia a campanha de distribuir o santinho, então você imprimia 1 milhão de santinhos e ficava na rua entregando de mão em mão. Mas podia ser para o João, para a Maria, para o avô, para a criança, para o adolescente, para o pobre, para o rico, o mesmo material. E a rede social mudou isso completamente quando a gente fala de segmentação no patrocínio. Então, aquele santinho virtual, hoje, você entrega ele a mensagem direcionada. Eu quero uma mensagem só para mulheres. Pronto, faço patrocínio, só vai ser entregue para mulheres. Eu quero regionalizado, eu vou georreferenciar isso. Então, eu quero pegar lá o Jardim Zaira lá. Então, eu quero o Jardim Zaira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu consigo dizer qual é o raio a partir do ponto que eu coloco. Eu quero um raio de 1 quilômetro. Todo mundo que more aqui ou todo mundo que passe por aqui seja impactado por essa propaganda. Então, você começa a ter uma efetividade e uma personalização, uma customização da entrega na propaganda muito boa. E a partir dessa sistemática de patrocínio, você vai juntando ainda o mailing, que é o contato dessas pessoas. As pessoas que foram impactadas por ela, o sistema mesmo da Meta, que comanda o Instagram e o Facebook, já vai te separando em listas. Essas pessoas foram impactadas. Quer conversar com elas de novo? E você começa a estabelecer relacionamento. Ótimo, isso já funcionou. O que vai ser a novidade para 24? A inteligência artificial. E aí vai ser um desafio totalmente novo, porque se a gente olhar para trás, nós estamos falando de inteligência artificial tem pouco mais de 8 meses, acredito que foi mais ou menos no final do ano passado que se popularizou falar de inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela é de várias maneiras. O ChatGPT ficou mais conhecido, porque ele produz texto. Então, ele produz conteúdo em texto para a gente. Mas você tem produção de conteúdo em vídeo, você tem produção de conteúdo em imagem. Veja, uma das fotos que mais rodou o mundo e que mais foi notícia esse ano foi uma foto falsa. De quem? Do Papa. Do Papa. O Papa estiloso, né? Fashion, o Papa Fashion. E aí, no dia seguinte, é que se foi revelado que aquele Papa Fashion, na verdade, era uma montagem feita de inteligência artificial. Vamos avançar um pouquinho mais. E aí, claro, a gente tem que explorar pelo lado positivo a inteligência artificial, que às vezes ela vai nos poupar tempo. Tenho visto já muitos parlamentares e assessorias lá no Congresso que já não produzem mais discurso. Já produzem ali os parâmetros e o ChatGPT faz o discurso para ele fazer no Congresso. Escritórios de advocacia estão dispensando estagiários. Agora, qual é o avanço disso? Avanço disso veio recentemente, inclusive, nessa campanha publicitária que fez a Volkswagen em relação à Kombi, fazendo uma interação com Elis Regina cantando junto com a filha. E aí já tem até um questionamento no CONAR até que ponto pode se utilizar a imagem de uma outra pessoa que já é falecida. O problema é que quem está disposto a fazer fake news, né? A inteligência artificial... A maldade. Eu imagino o que isso pode fazer com o político, não é? Você pega uma imagem que fez com o Papa, que
Você bota um negócio daquele no vídeo, na mídia e virou uma soma. O que essa inteligência pode fazer com um político? Pode descaracterizar. É a hiperrealidade. Né? Professor, só para a gente avançar nisso, imagina, o Papa nós estamos falando de uma imagem estática. Mas a inteligência artificial me permite pegar a sua voz... Sim. E colocar você mesmo falando. Sim, não, mas você tem um vídeo do Lula e Bolsonaro cantando juntos, que a gente sabe que não é verdadeiro, porque essa situação é muito improvável. Mas muita gente acredita nisso. Mas assim, se a gente não soubesse disso, seria muito entender. Agora, Clóvis, eu tenho a sensação, a gente está falando aqui de direita e esquerda, né? A gente faz muita qualitativa, você sabe disso. E você tem uma seguinte situação, que eu pego isso em toda a quali. Você pergunta para o indivíduo, você se considera como um eleitor de direita, esquerda ou de centro? Você tem hoje direita aí na faixa dos 40%, a esquerda na faixa de uns 10%, centro menos, e aquele pessoal que fala que não entende nada disso, com um número bem significativo. Mas quando a gente começa a desenvolver o raciocínio do que a pessoa considera ser um eleitor de direita, você percebe que ele apela para a questão abstrata. Né? Eu sou de direita porque eu defendo a família tradicional, eu sou de direita porque eu sou contra a política de gênero, né? Contra o aborto. Contra o aborto. Então, ele especifica em alguma circunstância o fato dele ser de direita. Só que quando você vai desenvolver o perfil do prefeito ideal, o que ele quer? Ele quer escola em tempo integral, ele quer distribuição gratuita de uniforme, material escolar, merenda, ele quer curso gratuito para jovens de formação profissional, ele quer aumento da rede de proteção social, ele quer modernização e ampliação da UPA, do AME, de UBS, assim por diante. Ou seja, ele é um comunista. Ou pelo menos um socialista. É um socialista. Como você acha que vai, o ser de direita e ao mesmo tempo você ter a pessoa que se autodefine de direita, mas ele quer um Estado cada vez mais forte? No caso, uma prefeitura cada vez mais forte. Então, na realidade, o que ele entende pela expressão ser de direita, do meu ponto de vista, é o seguinte: de direita seriam os direitos que ele tem como cidadão perante a sociedade política. Está na cabeça dele tudo isso que você falou. Olha, ele quer um sistema médico melhor, ele quer uma educação melhor, ele quer aquilo gratuito, que são os princípios básicos do socialismo. Ou seja, você passa a ter um Estado muito mais robusto para poder fornecer, né, do que... E esse pensamento dele, a direita é aquilo na cabeça dele. A direita se confunde com os meus direitos. Com os meus direitos. Para algumas pessoas, que essa é uma minoria que consegue detectar os sinônimos da direita, ou então conhecer um pouquinho de história, são aqueles que têm o princípio básico do que é governar, né, com um pensamento mais tradicional, mais seguro, ou seja, com mais liberdade. Eu até entendo que aqui, eu brinco às vezes com as pessoas, Nilton, que eu pessoalmente sou de um partido que não existe. Porque eu sou um democrata por natureza, um liberal por natureza. E eu tenho essa tendência do social também, como esse cidadão tem, né? Que as obrigações públicas deveriam ser maiores e bem mais qualificadas. Essa é a maioria do nosso pessoal. Se você for dentro desses nichos que são de direita hoje, por exemplo, grande grupo de evangélicos ou de comerciantes, as associações comerciais, se você fizer uma reunião, eles começam a discussão, estou generalizando todos aí, que é essa questão do aborto, dos conceitos da família. Então, ele está com o pensamento pregado pelo Bolsonaro. Né? O Bolsonaro pregou muito isso, que é o direito do cidadão em ter uma arma, que é o direito do cidadão em ter isso, que é o direito de ter aquilo, que é o direito de ser contra o aborto e tal. Esse pessoal, quando você começa a discutir, o primeiro princípio dele são esses itens, pensando na família. Ele não pensa no que o regime de esquerda e de direita são bem diferentes. Ele não faz ideia do que é ser liberal, do que é ser isso. Ele não tem ainda essa ideia. Nós não temos uma população, não temos, lamentavelmente, com o conceito exato, né, politicamente, o que é ser de esquerda, de direita. Ele vai encaixando os princípios daquilo que ele precisa do lado que ele quer. Agora, a direita
para essa maioria é, de fato, esses conceitos que você falou aí. Mas alguns estão segmentados na família. Entre os evangélicos, esse conceito da família é muito grande. E é um segmento que a direita precisará estar presente. Nós que somos candidatos de centro-direita, os partidos que são de centro-direita, né, eles terão que estar se vinculando a estes conceitos dentro desta camada eleitoral muito grande que são os evangélicos e que apoiaram e apoiam ainda a Michele, que apoia o Bolsonaro. Eles estão bem identificados, viu? Muito identificados. Eu acredito que o segmento evangélico tem uma presença muito forte hoje em termos de discussão acerca da família, a ideologia de gênero. Eu acho que está bem claro para cada um de nós, eu sou evangélico, né? O que representa a família, é a base da sociedade, né? E a gente identifica claramente aqueles que se posicionam defendendo pautas que se chocam com o conceito que nós temos de família, né? Começa com a ideologia de gênero, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento na história do país que a população está agora acordando, né, para essa discussão, o que é direita, o que é esquerda. Então, eu vivo numa cidade grande, que é a cidade de Osasco, a minha vida é toda lá dentro da cidade, e eu noto que nós vamos ter, sim, os temas nacionais sendo discutidos. Essa questão da inteligência artificial é uma coisa muito nova e muito perigosa, porque você pode pegar a sua imagem, a minha imagem, e colocar a nossa própria boca, né, falando alguma coisa, um texto que não tem nada a ver com aquilo que nós preconizamos, aquilo que nós pregamos e falamos, né? Então é um momento perigoso. Eu acho que falta ainda uma legislação para cuidar desse assunto, para coibir as fake news, que poderá, fala-se em fake news, mas a definição de fake news, nós mesmos, né, em relação aos medicamentos que poderiam ser usados, né, no combate à Covid, até hoje nós não temos certeza de nada, porque há fake news dos dois lados, aqueles que defendem a vacina, aqueles que são contra a vacina. Então, é muito comum, acho que você já fez isso, cada um de nós já fez, consultando um médico. Escuta, esse assunto que foi colocado aqui a respeito da vacina, um médico de confiança, o que você acha? Porque você mesmo se vê em dúvida acerca da eficácia dessa ou daquele medicamento. Então eu fico imaginando uma campanha onde a presença da televisão vai ser muito forte, da rede social, e as fake news, usando a inteligência artificial, pode sim mudar o destino da eleição com uma mentira, com uma calúnia, uma difamação, uma injúria, né? Essa tem que ser uma preocupação. E aí eu me pergunto, quem é que vai estar coibindo esse tipo de coisa? Porque eu acho, você já enfrentou muitas eleições, o Poder Judiciário é lento, né? Às vezes, eu me lembro que na eleição para governador, que eu disputei em 94, eu consegui uma decisão da Justiça quando já tinha terminado o horário eleitoral. E eu entrei durante 2 minutos no horário nobre, né? Falei, olha, não vou falar nada, eu vou tocar uma música que eu já gravei, que eu gosto muito, e toquei ali Segurando a Mão de Deus. Eu acho que eu ganhei uns milhões de votos ali naquela hora. Mas a inteligência artificial pode destruir, sim, a imagem de uma pessoa séria, de uma pessoa família, colocando a pessoa com imagens até fabricadas também, explorando a questão sexual e por aí afora. Hoje, o que eu mais tenho medo, como candidato, né, que a gente sempre está disputando a eleição, é exatamente isso, né? Formatarem uma imagem sua agora, de você fazendo algo que você de fato não fez, aquilo não aconteceu. O maior medo dos candidatos vai ser esse. Você tem, Clóvis, uma coisa interessante, que é o seguinte, eu vi uma pesquisa, não é
nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que a gente pode fazer a transposição para cá, de que 2/3 do eleitorado não sabe diferenciar uma informação falsa de uma verdadeira, vinda pela internet. Então, obviamente, a questão da inteligência artificial vem agravar esse quadro, porque nós estamos na política, a gente tem a preocupação de tentar identificar, será que isso daqui, a fonte é verdadeira? Mas o cidadão comum, ele não tem esse crivo, essa preocupação. Eu acho que a inteligência artificial ela vai ser um pepino. Um pepino. Tá? E, Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta, colocar aqui uma pimenta. O que nós discutimos é o seguinte, será que o candidato ideal é aquele que no campo dos costumes e da moral vai se posicionar no campo da direita e na elaboração de políticas públicas vai buscar elementos de esquerda? Será que esse candidato híbrido vai se tornar o candidato ideal nessa eleição? Ele quis colocar mesmo uma pimenta, hein? Ele colocou o candidato híbrido. E a gente, nesse tempo do veículo elétrico, só para fechar essa questão aí de fake news, vocês vejam que coisa curiosa. Ontem à noite teve uma fake news, né, que hoje de manhã já foi desmentida, que era da morte do Zagallo. Aí já até rodou notícia que o Zagallo teria morrido ontem à noite e agora ainda não, está internado. Então você vê como é a internet, ela é muito rápida, né? Talvez até na ânsia das pessoas saírem na frente, soltam uma notícia sem estar devidamente checada. Isso vira uma corrente, né? É impressionante. E depois para você desmentir, você não tem a mesma força. E tem gente que vai falar, eu não acredito que você não morreu. Vamos lá, vamos falar do candidato híbrido. O que acontece, acho que a gente acaba tendo essa discussão de maneira recorrente, é que essa divisão entre direita e esquerda, ela deixa de ser pautada em conteúdo programático, em proposta efetiva de política pública, para se transformar numa pauta de costumes. Então, um costume mais progressista e o outro mais conservador. Porque, no fim das contas, a aplicação da política pública ela é comum aos dois lados. Todo mundo quer comida no prato, todo mundo quer condições de ter atendimento de saúde, de ter remédio, de ter boa escola. Então, a política pública de entrega, de prestação de serviço público, de ver o retorno do que é pago em impostos, ela passa a ser comum para os dois lados. E o que vai efetivamente os afastar vão ser os valores e princípios que eles acreditam. Então, eu defendo o aborto, eu sou contra o aborto. Eu sou a favor da família dita como tradicional, ou sou a favor de uma família que pode ser constituída por pessoas do mesmo sexo. Então, esses tipos de costumes é que vão acabar... Mas como você vai inserir isso dentro do debate municipal? Porque a Câmara Municipal não pode legislar sobre o aborto, e muito menos o prefeito. Como vai inserir isso daí dentro do debate municipal de 2024? Então, você vê que, na verdade, o eleitor ele não vai para a racionalidade, ele vai para o emocional. Então, ele muitas vezes não está nem olhando o plano de governo, mas se eu me identifico com aquele candidato. E a gente faz essa mistura. E essa mistura, inclusive, na cabeça do cidadão, também é muito decorrente da falta de educação, né? Uma educação cidadã. O eleitor não tem muita consciência do que faz, não tem muita consciência para não falar nenhuma. O que faz um vereador, o que faz um prefeito, o que faz um governador, o que faz um deputado estadual, federal, senador, presidente. Então, essa falta de clareza da própria sociedade, das competências de cada um, faz com que o discurso, a narrativa política possa transcender qualquer tipo de competência que tenha o prefeito ou o vereador. Então, o vereador, e a gente vê isso, né? O vereador, às vezes, fazendo uma campanha baseada numa pauta de costume muito forte, defendendo, não, eu não quero saber de banheiro trans. E isso, às vezes, não tem nada a ver com a competência dele, ele faz a campanha inteira em cima daquilo e consegue se eleger. E, no fim das contas, o que ele vai legislar não tem nada a ver
com a narrativa que ele utilizou em campanha. Então, mas vamos lá. Nós temos, por exemplo, morador de um bairro onde precisa de recap, as ruas estão em estado precário, o posto de saúde falta médico, pediatra, remédio, né? Não tem creche, as escolas estão precisando de reforma. Você acha que, por exemplo, o debate em relação à direita vai se sobrepor na cabeça desse cara? Não, a família tradicional vai se sobrepor na eleição municipal? Na eleição municipal? Essa é o desejo do cidadão. Na eleição municipal, eu acho até que em determinadas cidades, não sei direito como são as outras, mas eu acho que Mauá se assemelha muito a Osasco, você tem que ter lá 3, 4 planos de governo, porque são bairros totalmente diferentes e tal. O que serve para a periferia da periferia lá, né? Não serve, por exemplo, para bairros já antigos, que estão totalmente formatados. A cabeça do eleitor, ele primeiro ele vai escolher quem é que está num partido que tem aquela tendência da direita. Eu acho que ele vai pensar, ou da esquerda. Ele vai pensar nisso. Depois, claro, ele vai pensar no bairro dele, na rua dele, nas coisas que estão acontecendo no bairro dele, se a iluminação está boa, se o buraco está tapado, se a guia está pintada, se a coleta de lixo passa direitinho. Ele vai pensar nisso nesta eleição para municipal. Eleição municipal não tem jeito de você fugir disso. Não tem jeito. Você pode ir lá com um monte de propostas ideológicas que ela não pega. Ele quer ouvir de você, bom, mas o que é que você vai fazer por mim? Né? Ele faz essa pergunta, o que é que você vai fazer aqui por mim aqui, né? Meu bairro, posto de saúde funciona até 5 horas, 17 horas, você vai botar esse negócio para as 21 horas, por exemplo? Aí você vai lançar mão disso, né? E não da ideologia e da filosofia. Agora, inicialmente, para ele te atender, ele pensa que partido ou que direção você está tomando. Você está indo mais para a direita, porque a cabeça dele está vinculada à eleição presidencial que passou por esse ano e meio, aí, 2 anos. Infelizmente ou felizmente, eu não sei bem definir isso, né, Chico? Essa eleição, a eleição de presidente possibilitou a nós, que disputamos eleições municipais, poder usar esse atributo também, de estar na direita e à esquerda, porque a eleição foi pareio, né? Ela foi pau a pau. Se isso perdurar ainda... quem é da direita tem chance de sobrepor a esquerda, onde inclusive houve eleição de presidente e um ou outro ganhou a eleição ali. Eu acredito, primeiro, em que partido... A pergunta que o eleitor faz, não sei se é assim lá, é assim, que partido você está? Né? Que partido você está? É a primeira pergunta que fazem pra gente na rua. Eu digo, eu estou no PL. Bom... Mas já escutei. Olha, eu estou no PL. Bom, vou pensar, viu, Volpe? Gosto muito de você, porque... Contudo, eu vou dar uma pensada, vou ver teu plano de governo, vou escutar um pouquinho. Porque o primeiro ele está perguntando o partido, depois ele vai para a questão doméstica dele. Não tem jeito, vai ser assim a municipal. O Volpe, eu acho que o Bolsonaro, a gente tem que tirar o chapéu para o Bolsonaro, porque ele definiu muito bem, com poucas palavras, o que ia ser de direita ou esquerda. Claro que numa eleição municipal vai pesar muito os temas locais, sim, até bairro a bairro, e é claro que o candidato tem que abordar essas questões. Mas o Bolsonaro, a gente lembra muito bem, a nossa bandeira jamais será vermelha. Então, sabe, é muito fácil a gente... colocar os assuntos que expressam com clareza o que é direita e esquerda. Lá em Osasco, por exemplo, a gente não vê a movimentação do PT, parece que o PT está meio envergonhado, até porque a gente nota que o presidente da República ele não tem agradado vários segmentos. Aí entram as tais pesquisas. Eu questiono muito as pesquisas que estão mostrando aí o presidente Lula aprovado por um percentual bastante elevado. Eu acho pouco provável, sabe, quando a gente vê as empresas fechando, quando a gente vê empresas indo embora, deixando o país, indo para outros países. O caso da Havan abriu lá uma loja lá em Nova York e comenta-se que vai fechar muitas lojas, Casas Bahia e outras, a Magazine Luiza, que é de esquerda, mas está tendo um prejuízo histórico.
Então, o Bolsonaro, ele definiu com poucas palavras o que é ser esquerda e direita. E eu, na próxima campanha, eu quero ter o Bolsonaro do meu lado, sabe? Eu quero ter... Não, eu não sou candidato, eu quero deixar bem claro aqui que não sou candidato, mas eu tenho uma filha que pleiteia, Ana Paula é vereadora já em 3º mandato, e ela está, assim, muito propensa a ser candidata. Nós somos soldados do partido. Aquilo que o partido decidir, nós vamos fazer. Mas é claro que eu, como pai, estou torcendo para ver minha filha um dia sentada lá naquela cadeira onde eu sentei 2 vezes, e ela está tremendamente preparada para disputar uma eleição e ganhar. Então, nós queremos o Bolsonaro lá em Osasco, nós vamos querer a Michele lá dentro de Osasco. Agora fica aquela pergunta, será que o PT está querendo e morrendo de vontade de ter o Lula lá dentro de Osasco, pisando na bola, como ele tem pisado nessas questões de finanças, de economia, brigando pessoas muito questionáveis, né? Recebeu Maduro aqui no Brasil, né? Um sujeito que é um criminoso, sabe? E recebeu honras de chefe de Estado, e quem promoveu isso aí? O Lula. Então, será que... Para mim é muito claro que o Lula tem a sua definição ao lado do Fidel Castro, ao lado de Maduro, ao lado de Chávez. Então, ele tem essa virtude, ele não esconde aquilo que ele é, né? E ele falou e confessou publicamente que quem o chama de comunista pensa que está ofendendo, mas ele diz, mas eu gosto de ser chamado de comunista. Ou seja, ele se define ideologicamente de que lado ele está. Então, é indiscutível que são duas lideranças muito fortes. De um lado, o Bolsonaro, muito forte. Do outro lado, o Lula, que é forte, mas já não arrasta mais as multidões, como continua arrastando multidões o Bolsonaro. Então, eu vou fazer questão absoluta de ter o Bolsonaro lá dentro de Osasco, a Michele, e eu tenho minhas dúvidas se o PT vai ter esse mesmo desejo, um Lula que não pode ir a um restaurante, um Lula que não pode andar, passear num shopping, ele é hostilizado, ele não pode voar num voo comercial, tem que ser mesmo em jatinho particular, porque é hostilizado. Então tem alguma coisa que vai pesar muito nessa campanha, e eu não tenho a menor dúvida, até mesmo nas pequenas cidades, onde o agronegócio fala mais alto, isso vai ter um peso tremendo, porque o Lula já chamou de fascistas aqueles que militam no agronegócio. Então, é alguma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, e vai ter um peso assim decisivo em muitas cidades, né? O Mauá tem assim muito parecido com Osasco, com os problemas, e eu acho que assim as grandes cidades, Guarulhos, as cidades do grande ABC, são cidades problemáticas, sim, e essa questão ideológica vai ter um peso muito grande na próxima eleição. Eu me lembro, e foi inclusive junto com você, que eu ouvi Mário Covas dizendo, né, que a União é uma abstração, o Estado, no caso o Estado de São Paulo é uma abstração, e o município é um ente concreto, né? Quando surgiram as redes sociais lá atrás, eu imaginava que nós nos tornaríamos cidadãos mais universais, mais cosmopolita. Eu até hoje, por exemplo, eu acompanho todos os dias o que está acontecendo na Ucrânia, graças à rede social, né? Tem um programa que me dá minuto a minuto o que está acontecendo. Claro que é um absurdo, mas o que está acontecendo na Ucrânia. Só que o que aconteceu nas redes sociais, me parece, ela fortaleceu o espírito tribal, né? E isso, de alguma forma, também veio para a sociedade, né? Como nós discutimos anteriormente, você chega no Pimentas, em Guarulhos, e fala assim, você mora em Guarulhos? Não, eu moro no Pimentas. Você vai em Terra Preta? Você mora em Mariporã? Não, eu moro em Terra Preta. Você vai em Marizia? Você mora em São Sebastião? Acontece lá em Ribeirão, em Ouro Fino. Eu moro em Ouro Fino. Você mora em Ribeirão? Não, eu moro em Ouro Fino. O que me parece que
tá cada dia mais, esse espírito tribal das redes sociais parece que está migrando para a vida das pessoas e as pessoas estão se tornando mais comunitárias. O espírito mais comunitário. Ele olha, quer dizer, ele já não olha tanto a cidade para ele é o macrocosmo. O que ele está preocupado é com o microcosmo que ele mora e é a comunidade que ele vive. Você acha que essa vai ser uma tendência para essa eleição, ou Fernando? Eu acredito que sim, mas eu gostei muito do que o professor Clóvis falou, porque é exatamente como eu penso. É como se fosse um checklist. Ele vai fazer primeiro uma prévia. E essa prévia é, de que lado você está? É a primeira pergunta. Isso tem uma razão de ser, tá? Isso tem uma razão teórica, técnica e prática, que é o gatilho do voto. O primeiro elemento é identidade. Então, com quem eu mais me identifico? Então, eu posso não ter conhecimento do que são os conceitos de direita ou de esquerda, mas pelos valores que um nega e o outro defende, e sem juízo de valor entre isso, mas apenas porque são antagônicos, a pessoa vai se identificar. E aí, num segundo momento, mas tudo bem, então você quer para a cidade. Agora, se você é uma pessoa que tem convicção naquelas pautas de esquerda e num primeiro contato já se apresenta como sendo de um partido que está mais vinculado à direita, provavelmente vai ter uma trava ali já. Já não vai avançar essa conversa, né? Ou você vai ter muito mais trabalho para convencê-la, e aí pode acontecer essa situação que o senhor falou aqui, eu gosto muito de você, Clóvis, mas deixa eu ver a proposta. Então vai ter que ter um reteste. Então, acredito que isso pode acontecer. Nessa questão da comunidade, do bairrismo, é um barato também o nosso ABC, né? Que eu sou de São Bernardo, a minha origem é de São Bernardo. Então, o cara que mora no Ruge, ele não fala que é de São Bernardo. Eu sou do Ruge. E quando ele vai para o centro, ele fala, não, hoje à tarde eu vou para São Bernardo. Ele já está em São Bernardo, mas ele vai para o Ruge. Mas ele é do Ruge, então o Ruge Ramos. O Riacho Grande é a mesma coisa. O pessoal que mora no Riacho Grande fala, não, hoje eu vou para São Bernardo. Não, o Riacho Grande é em São Bernardo. Então você vê, essas cidades maiores, eu vejo que a gente vai ter uma interferência maior do ponto de vista ideológico de um discurso nacionalizado, e nas cidades menores eu acredito que aí o olhar fica mais focado para a realidade local. Agora, óbvio, nós pegamos cidades como Mauá e Osasco, duas cidades, coincidentemente, eu já trabalhei, já fiz campanhas. Trabalhou com muita competência. Obrigado. E as duas foram vitoriosas. e numa, o Clóvis deu um susto na gente lá em 2016, que por 1% não foi para o segundo turno, numa subida extraordinária. Uma campanha pequenininha, hein? É, uma campanha enxuta, mas valente. E que se fosse para o segundo turno, o jogo ficaria bastante difícil entre o então candidato que venceu a eleição, se fosse contra o Clóvis. A gente vê dentro da cidade realidades totalmente distintas. E eu citei aqui agora há pouco o exemplo que eu sempre dou em palestras, que é sobre o Jardim Zaira. A gente tem diferença entre o Jardim Zaira 1, 2, 3, você vai 4, 5, 6, 7. São realidades completamente diferentes. Necessidades diferentes, culturas diferentes. Lá em Osasco é a mesma coisa, né? Exatamente. Com certeza. E a interferência ainda de Osasco na divisa com São Paulo. Que é pior ainda, né? Que aí você não sabe se ele não sabe se vive São Paulo ou se vive Osasco. Então é outro tipo de conversa. E sofre uma influência tremenda de São Paulo, né? Sim. Também. Mas olha, o Fernando, o Chico e o Nilton, nós, né, todos os pretensos candidatos a cargo executivo, principalmente ao cargo executivo, nós teremos embora existam outros partidos com tendências semelhantes, nós teremos os dois maiores líderes políticos que todo mundo vai querer tirar fotografia. Você quer lá botar para tirar fotografia o Bolsonaro. Bom, eu também quero tirar com o Bolsonaro. O outro, que é do partido opositor, ele vai querer buscar o líder dele para tirar fotografia, independente do resultado de pesquisa nesse momento. Porque todos vão acreditar que esta liderança nacional terá influência na eleição municipal. Se o PL, se essa coisa do governo atual do PT
nacional, governo nacional, não andar da forma que se esperava que andaria, né? Se nós não tivermos recuperação econômica, convenhamos, se nós não está andando, né? Emprego, se nós tivermos mais aumento de combustível, se nós começarmos a ter aí algumas aplicações que o povo começa a sentir, a sofrer mais, nós cresceremos, né? O PL crescerá muito, muito. E é claro que as lideranças que o PL tem hoje são, né, o casal, né? É o Bolsonaro e a esposa dele, que forma também uma liderança entre as mulheres muito grande. Eu quero dar um exemplo aqui, por exemplo, nós estamos lá bolando um pré-lançamento de campanha dia 22/9. A gente espera colocar lá 800 pessoas num clube e tal para fazer uma discussão política e tal. Uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem assim, dá para trazer a Michele? Que muitas vezes ela se sobrepõe ao próprio Bolsonaro. Ao próprio Bolsonaro. Olha, muito carismática, né? Ela é carismática. E o adversário vai lutar para trazer o líder dele. Nós vamos ter que usar as nossas lideranças em nível nacional, porque, Newton, senão também a gente não significa muita coisa. E a expectativa daquilo que a gente sempre espera do partido, né? Quantos votos o partido põe aleatoriamente no dia da eleição, sem saber qualquer que for o candidato. O PT sempre teve, né, 25%, 30% dos votos naturalmente, salvo algum outro engano em alguma cidade, mas normalmente eles já saíam com pelo menos 25%. Nesta eleição, nós vamos ter também que discutir isso, o partido vai discutir isso, a presença da liderança do Bolsonaro, da liderança da Michele, quanto significa isso na urna no dia 15. O PL tem também um peso muito grande, porque é um partido que honra os seus compromissos, sabe, respeita aquilo que você faz em prol do partido na sua cidade. Sabe, eu passei por alguns partidos ao longo da minha vida pública e eu nunca vi nada parecido. Nós temos que enaltecer, né, a liderança do Valdemar da Costa Neto. Sim. Nós temos que assumir aquilo que nós somos sim, de direita, somos do PL, somos Bolsonaro, queremos a Michele junto com o Bolsonaro, porque ninguém gosta de ver pessoas em cima do muro. Nós temos que vestir a camisa. E eu já vesti há muito tempo a camisa do PL, eu gosto do partido, respeito o partido, porque o partido também nos respeita. É esse o sentimento. Eu viajo muito pelo interior do estado, eu faço parte de uma associação cristã chamada Adonep, então nós estamos presentes em várias cidades, umas 150 cidades do estado de São Paulo. Então eu ando bastante pelo interior do estado e eu vejo como é importante a presença da liderança maior prestigiando os líderes locais, como você é prestigiado, como eu sou prestigiado, e você conversa com todos os colegas de partido e você nota o partido prestigiando aqueles que estão realmente, não estão em cima do muro, estão do lado do PL e o PL ao lado das suas lideranças. Eu acho que isso representa uma tranquilidade muito grande para que a gente possa fazer a melhor política possível. Eu estou desde já torcendo pela sua candidatura lá em Mauá. Você não pode dizer que é candidato, porque isso a legislação não permite, mas permite sim dizer que é pré-candidato e você, se Deus quiser, vai ser o grande vencedor na próxima eleição lá em Mauá. Eu queria só fazer um complemento, porque eu estava aqui até buscando na internet para ter o dado exato. Aí você fez um comentário importantíssimo, o peso do partido, quanto que ele sozinho coloca na urna, né? E nessa última eleição para governo do estado, o Tarcísio, que era o candidato do Bolsonaro... Perdeu lá um monte de votos, né? Era número 10, republicano. Só que foram mais de meio milhão de votos. Ou seja, aqui está falando 521 mil votos... que recebeu o 22 para governador e acabaram anulados. E era a força dessa marca Bolsonaro em São Paulo e do PL 22.
Então, uma coisa... Hoje eu estou estreando aqui como moderador de podcast. E já ouvi daqui 5 minutos acaba o nosso tempo, né? Que pena, hein? O que eu vou propor? Passar logo. Clóvis, eu vou te propor uma questão, aí cada um comenta e a gente encerra em 5 minutos a nossa mesa. Pode ser? Clóvis, o que eu tenho percebido, né? Inclusive eu estava ontem analisando uma pesquisa qualitativa do Guarujá, e como todas as outras, elas mudaram. Se eu pegar uma pesquisa de 10 anos atrás, 8 anos atrás, né? Mais ou menos, 7 anos, ninguém falava de CAPES, ninguém falava de CRAS, ninguém falava de CREAS, né? E hoje as pessoas discutem na qualitativo o funcionamento, né? Desse aparato governamental. Você vai pôr os autistas aí agora. Exato, você tem uma série de coisas. Nós fizemos um trabalho, tanto no Litoral Norte como na Baixada Santista, avaliando as sequelas da pandemia na vida das famílias. Em torno de 28% a 30% das famílias dizem que elas trazem sequelas emocionais ou econômicas. Levando em consideração que essas pessoas, quando elas precisam, elas recorrem ao município, não ao Estado, né? Elas recorrem ao prefeito. Qual você acha que vai ser o peso dessas novas bandeiras, desses novos elementos dentro da próxima eleição, da eleição do ano que vem? Olha, a impressão que eu tenho, eu vivi bem isso daí, porque eu era o prefeito logo durante a pandemia e na recuperação escolar, por exemplo, que a gente sentiu muita dificuldade das crianças voltarem, porque tiveram muitos problemas, inclusive dentro das suas próprias casas. A gente criou lá até com pedagogos, com professores, com assistentes sociais, um grupo para fazer esse estudo lá e recuperar essa questão familiar. Aí é que começou a aparecer muito mais a importância do poder público para lidar com essas questões sociais. Agora, eu não acredito muito ainda que isso seja um percentual grande na hora da decisão da escolha do prefeito. Não estou falando dos vereadores, só de prefeito. Eu ainda venho batendo aqui, né, conceito de leigo aqui, só de experiência em política, que nós temos, os pré-candidatos a prefeitos, os candidatos a prefeitos, os prefeitos que estão dentro do mandato, eles ainda têm muitos problemas nas questões locais. E esta questão social do atendimento destas síndromes todas, ou dessas unidades de assistência sociais, de cadastramento para receber isso, receber aquilo, não será um número elevado não na discussão. A discussão vai estar, infelizmente, se o teu sistema de saúde, se a tua UPA está funcionando, se o teu hospital está funcionando, se você tem o remédio, poderá estar inserido um CRAS, essa coisa toda aí está. Se a tua rua está com asfalto, se ela está com buraco, se a tua guia está pintada, infelizmente, esse ainda é o grande momento das discussões locais. Volto a dizer aqui, primeira pergunta, quem é o teu candidato, que partido você está e depois o que é que você vai fazer pelo meu bairro. Porque, Nilton, eu já vi pesquisas, você já fez tantas pesquisas para mim, pô. Eu tinha um belíssimo sistema de educação na cidade, belíssimo. Ribeirão era o maior concurso de educação municipal. Quando você fazia pesquisa, avaliação 4%, 5%. Aquilo me doía o coração, né? E o sujeito fazia uma avaliação positiva muito pequena desse sistema. Ainda se faz uma avaliação muito pequena nesses sistemas de identificação de crise social. Agora, é uma eleição que a cada momento vai mudar também, você sabe. Nós estamos há um ano longe de uma eleição. Isso pode mudar, de repente, se tiver alguns acontecimentos fatídicos. Com certeza. Bom, você lembrou bem aí, viu, Nilton, a questão do Guarujá. É uma outra pergunta que nós temos que fazer. Eu gostaria de ver muito uma pesquisa lá em Guarujá para saber o resultado. Se o povo do Guarujá está a favor da polícia ou está a favor do bandido, sabe? Essa é uma outra questão de cunho nacional e que virá à tona no debate da eleição municipal. Então, é outro tema que o Bolsonaro, com muita clareza,
deixou assim muito os espaços e os limites muito bem definidos, né? As escolas, né, de cunho militar, né, que a esquerda imediatamente já cancelou. Cancelou. Você veja que o Tarcísio mantém as escolas, né, que tem esse princípio militar da ordem, da disciplina, do amor à pátria, de cantar o hino nacional, coisa que também o Bolsonaro definiu. A esquerda não quer saber da bandeira verde e amarela, a esquerda não canta o hino nacional, né? A esquerda critica a polícia, ataca a polícia, os direitos humanos não visitam para saber a necessidade dos policiais que morreram em combate, enfrentando a criminalidade. Então são temas que o Bolsonaro colocou com muita clareza, que vão ter um peso tremendo no debate dessa próxima eleição, principalmente nas cidades grandes. As pequenas vão colocar também os temas nacionais, como nós acompanhamos o que acontece no interior. O agronegócio fala muito forte no interior, isso também foi um tema muito bem definido pelo nosso líder maior, que é o Bolsonaro. Então, eu acho que encerrando a minha participação aqui, agradecendo essa oportunidade, essa honra de estar ao lado de você, Newton, do professor Clóvis, também do Fernando Vieira, que a gente conhece lá de Osasco na campanha, 2 campanhas para prefeito, do atual prefeito, experimentou a competência, né, do Fernando lá na cidade como marqueteiro e fez um trabalho brilhante. Então, encerrando a minha participação, eu quero agradecer essa chance que nós tivemos aqui de expressar a nossa opinião e espero que aquilo que nós dissemos aqui sirva assim como uma luz assim àqueles que estão em dúvida, e eu tenho certeza que o PL vai ter também um peso muito grande, como teve, né, nas eleições agora para os governos. É o partido que teve mais votos no Brasil, essa que é a verdade. Então, um partido forte no Senado, na Câmara Federal, e isso vai se repetir. O partido vai investir e deve investir mesmo nas eleições municipais, principalmente nas grandes cidades, né? E eu creio que nós vamos comemorar grandes vitórias nessa próxima eleição, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo. Fernando, faça as honras de encerrar essa brilhante discussão nessa mesa. Obrigado, amigo. Bom, não tem outro jeito que não seja cumprimentar o PL, agradecer a oportunidade, o presidente Valdemar, o presidente Tadeu, pelo convite, e também cumprimentá-los pela ousadia e pela visão extraordinária de trazer novos quadros para o partido sem deixar de prestigiar quadros de competência já reconhecida, como é o professor Clóvis, como é o Francisco Rossi, porque para o jovem crescer rápido, ele precisa ter a experiência de quem já passou pelo desafio e sabe resolver, sabe encurtar os caminhos, ter essa troca de conhecimento de maneira muito humilde, como sempre. Francisco Rossi disse aqui que ia aprender, mas aqui a gente só tem aula com ele, né? Então, assim, é um prazer enorme estar nessa mesa com vocês, com o Newton, que é também professor, cientista político. Continue contando com a gente, ó. Precisar seguir lá, deixa eu fazer aqui também. Entra no Instagram do pessoal, hein? Fernando IV5, quem quiser seguir, estamos à disposição. Obrigado, gente. Não, mais uma vez, foi uma grande satisfação estar presente com figuras como Clóvis Volpi, meu eterno professor, né? Francisco Rossi, uma presença na história do nosso estado e do nosso país, que só engrandece a nossa cultura política. Fernando, que já trabalhamos há anos juntos em várias campanhas eleitorais. Então, não tem outro termo para utilizar nesse tempo que ficamos aqui na mesa do que uma enorme satisfação. Muito obrigado a todos. Obrigado. Bem, Chico, obrigado pela participação, de poder ilustrar um pouquinho aqui esse nosso bate-papo. Fernando, uma alegria muito grande, sua competência, eu tenho certeza absoluta
vai ter muito sucesso, porque é um garotão ainda, né? Ah, o Newton aqui já sou mais velho. Já está um pouquinho mais velho, mas muito mais experiente. Agora ele cativa a gente pelos artigos que ele escreve e vai mandando e a gente vai assimilando. Mas eu queria também aqui agradecer ao presidente estadual Tadeu, ao nosso presidente nacional Valdemar da Costa Neto, que eu tenho uma determinação e uma coragem muito grande de fazer o que está fazendo, alguns rompimentos políticos para poder valer, né, a posição do PL, tanto na Câmara Federal, no Congresso Nacional, e a gente se sente extremamente seguro dentro do partido, assim como o Francisco Rossi disse aqui, a gente é um soldado do partido, porque aprendemos a admirar o Valdemar já há tantos anos, né, de convivência, e eu espero que tenha servido aí às pessoas que estarão nos vendo, se nós de fato contribuímos com alguma coisa para que eles possam pensar no momento dessa eleição, tanto os candidatos como os eleitores. Obrigado, um abraço.